Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou da empresa Mercato Automação. No momento sou gerente de suporte técnico e aplicação lá. E hoje vou trazer aqui um assunto pertinente aqui para a gente discutir, que são algumas tendências e algumas oportunidades para a gente aplicar na questão de qualidade do ar, mas levando em consideração a questão da eficiência energética. Eu sempre costumo falar que hoje é muito fácil a gente aumentar níveis de eficiência energética, níveis de qualidade do ar, não dando muita atenção para a questão de eficiência, né? Então a gente pode promover 100% de renovação do ar, né? Promover vários tipos de filtragem, mas isso acaba acarretando no nosso sistema algumas perdas de carga, né? Ar que a gente insufla externo, que às vezes não tem a melhor qualidade, tanto de temperatura quanto de umidade, né? E próprio Pode ser. Deixa eu voltar aqui. E próprios poluentes e vírus, né, que podem estar inseridos nesse ar que a gente insufla. Então, vou começar fazendo uma breve apresentação aqui da Mercato, para quem não conhece. A Mercato é uma empresa gaúcha de Canoas, nasceu em 2009 como uma distribuidora de periféricos para HVAC, sensores e válvulas e atuadores, principalmente da Belimo e do Aier. E ao longo do tempo a gente começou a desenvolver produtos. Então a gente é fabricante tanto de medidores, controladores, né, controladores tanto configuráveis como programáveis, CLPs, né. Agora a gente também é fabricante de sensores de temperatura, umidade, CO2 e VOC, além de algumas marcas de distribuição da parte de segurança eletrônica. Então aqui a gente tem uma timeline, né. Lá em 2010 a gente iniciou com a parte de medição de energia, foi evoluindo pelas questões aí de automação mesmo de sistemas de ar-condicionado e outros correlatos. Depois em 2019 a gente fechou uma parceria com a Tridium, que é uma das principais fabricantes de software de supervisão do mundo. Então hoje a gente tem um software de supervisão chamado PowerBee. E agora 2021 e 2022 a gente tem focado bastante na nossa filial que fica em Nashville, no Tennessee. Então a gente tem certificado os nossos produtos para poder ser comercializados no mercado norte-americano. Aqui algumas informações, né, sobre a Mercato, ISO 9001. A gente já fabricou, esse número aqui está um pouquinho defasado, a gente já está na casa dos 140 mil produtos de fabricação própria, né, já comercializados. Aqui um pouquinho da distribuição então da Mercato. O Mercato está lá embaixo, no Rio Grande do Sul. A gente atua também com uma rede de representantes comerciais pelo Brasil. A gente tem uma gerente de negócios também para o mercado da América Latina. E a nossa filial lá nos Estados Unidos, que hoje a gente ainda trabalha apenas como distribuidor, mas assim que os equipamentos estiverem certificados, a gente vai começar a comercializar no mercado norte-americano também. Aqui, né, as nossas linhas de fabricação aqui do lado esquerdo, as nossas linhas de distribuição aqui do lado direito. Tem muitas que vocês conhecem, Belimo, Duaia, Vaisala, Danfoss, e aqui a parte de segurança eletrônica, que a gente tem algumas empresas aí na parte de detecção alarme de incêndio, controle de acesso, CFTV, etc. Então agora, começar aqui sobre o nosso objetivo mesmo. Eu dividi aqui a apresentação em 3 momentos aqui. Inicialmente vou começar a falar um pouquinho dos elementos do sistema de ar-condicionado, basicamente para a gente alinhar os conhecimentos ali, partindo da mesma página. Depois vou falar um pouquinho dos objetivos e papéis de cada parte do sistema. E no fim eu vou falar aqui então dessas estratégias aí que a automação pode contribuir para a qualidade do ar e levando em consideração questões de eficiência energética. Então a gente pode pensar no nosso sistema, né, no nosso sistema de HVAC ou qualquer outro sistema de controle, que a gente tenha 3 principais agentes aí, né? O ambiente, que é o sistema que a gente quer controlar, né, que é onde a gente vai atuar para modificar a variável que a gente está interessado em alterar, seja temperatura, umidade, CO2, acústica, etc.
Os sistemas mecânicos, né, que vão ser atuadores, chillers, exaustores, ventiladores, né, todos os sistemas aí mecânicos que vão trabalhar junto com o restante dos componentes para chegar na temperatura, chegar na condição ideal do nosso ambiente. E o terceiro componente seriam os controles. Então, o controle, os componentes, a gente vai passar um por um depois, mas os componentes são sensores, controladores, sistemas de supervisão e outros dispositivos aí que vão estar coletando informações, vão estar avaliando essa informação e, dependendo dessa avaliação, vão estar enviando informações para os sistemas mecânicos atuarem no nosso ambiente. Então, a gente tem aqui um ciclo, né, porque isso é um ciclo infinito, né? Então, eu vou estar medindo a temperatura, enviando para um controlador, ele vai estar avaliando isso, mandando para o sistema mecânico e vai atuar aqui. Novamente, o sensor de temperatura vai coletar essa informação e esse ciclo vai se manter infinito. Aqui, né, exemplificando ali o que eu comentei para vocês desse ciclo, né? Cada momento a gente tem um desses componentes assumindo aí o papel principal, né? E retroalimentando esse looping para chegar na condição ideal aí do nosso ambiente. Então aqui seriam os 3 elementos aí que são interessantes para nós, para a nossa discussão que a gente vai ter hoje. E agora eu vou detalhar um pouquinho de cada componente ali dos sistemas mecânicos e dos sistemas de controle. Para me ajudar a fazer isso, então, eu peguei aqui um diagrama aqui, né, um fluxo, né, que é bem conhecido pela gente aí, de uma malha de controle, onde estão os componentes aqui na sua sequência aqui, né. Então eu tenho sensor, controlador, atuador, né, sensor e controlador ali são do meu ciclo ali de controles. Depois os atuadores e dispositivo manipulado ali seriam do meu ciclo de dispositivos mecânicos. Depois o processo do HVAC e a condição final já estão lá dentro do meu ambiente, né? Então, isso é um ciclo que atua nessa direção, né? Mas que essa condição final vai retroalimentar o meu sensor, que vai, né, novamente seguir esse processo. Então, começar falando pelo sensor. Hoje a gente tem uma infinidade de sensores, né? Para a questão de HVAC, nós já temos vários sensores, mas se a gente for pensar em processo, indústria, a gente tem mais centenas de outros tipos de sensores, né? Então aqui eu trouxe alguns que a gente normalmente utiliza nas nossas aplicações: sensores de temperatura ambiente, sensores de temperatura de dutos, sensores de temperatura para tubulações de água, por exemplo, sensores de umidade para duto e para ar externo, sensores de CO2, sensores de CO, né? Então aqui a gente tem uma infinidade de sensores que estão distribuídos aí, pulverizados pelos nossos sistemas. Aqui a gente vai pontuar, porque depois nas estratégias lá a gente vai frisar a importância de cada elemento. E talvez o nosso elemento mais importante nesse caso seja o sensor, né? Que é onde vai começar o nosso ciclo e que é quem está captando a informação do nosso ambiente. Aqui então os tipos de sensores, né, que eu comentei com vocês. Aqui um diagrama de aplicação onde a gente tem alguns sensores posicionados, né? Então isso é uma aplicação típica, né? Não é nenhuma aplicação de um ambiente crítico ou de missão crítica, né? Então a gente já tem vários sensores posicionados aqui, né? Pressostato, sensores de temperatura de ar no duto, sensores de ambiente, né, de temperatura e CO. Então aqui a gente consegue ver como o nosso sistema é dependente desse elemento sensor. Passando do sensor, então, né, para onde o nosso sensor vai enviar essa informação, a gente vai para os controladores, né, para os vários tipos de controladores que a gente tem. Aqui a gente trouxe uma definição da ASHRAE, que fala sobre o que é controle, né? Então é uma coordenação de hardware e software com uma sequência de rotinas e funções pré-definidas, que resulta na lógica adequada de equipamentos e dispositivos para produzir os resultados desejados no conforto ambiental, bem como em uma operação eficiente, econômica e segura dos sistemas do prédio. Então, aqui a gente já entra, né, na parte de controles, onde
o operador ali, o técnico ou o engenheiro já começa a influenciar na qualidade desse sistema de controle, né? Seja de qualquer coisa, mas no nosso caso aqui, nosso sistema de controle de condicionamento de ar. Então aqui vai ter que, pela parte de quem vai fazer a programação, o desenvolvimento, vai ter que ter conhecimento de normas, conhecimento de psicometria, conhecimento de uma série de coisas, além de conhecimento, né, de entendimento do projeto, para conseguir condensar tudo isso dentro de um controlador e que faça com que o nosso sistema opere levando em consideração as condições de projeto. Posso ter um projeto excelente ali, muito bem dimensionado, levando em consideração todos os componentes, mas se um controlador também, uma qualidade, né, boa, um controlador aí, robusto, mas se a lógica que tiver ali dentro, desenvolvida pelo profissional, estiver inadequada, esse sistema todo não vai operar de acordo. Aqui eu trouxe 2 controladores, né? Então, os controladores que a gente vai abordar aqui vão ser os controladores configuráveis, não vão ser os controladores programáveis. Aí nas estratégias eu vou comentar por que a gente escolheu controladores configuráveis para falar aqui, quais são os benefícios deles. Mas aqui então um exemplo de 2 controladores, né? Um controlando um fan coil convencional e um outro controlando o sistema de expansão direta. Por exemplo, né, a refrigeração de uma máquina de ressonância. Aí depois do sensor que alimentou o nosso controlador vai mandar essa informação para os sistemas mecânicos, né, para alterar a nossa condição do ambiente. Então aqui a gente tem alguns sistemas mecânicos, né, atuadores, que podem habilitar que seja insuflado ar em um determinado ambiente. Os dampers, né, que normalmente vão movimentar ao contrário aqui, né, tá ao contrário, o atuador que vai movimentar esse damper aqui. Purificadores de ar, né, a gente vai falar também sobre purificação ativa e passiva. As válvulas de controle, de bloqueio, independente de pressão, né, uma infinidade de válvulas de controle que a gente tem também para aplicar nos nossos sistemas. Lâmpadas UVC, também já é bem comum, bastante utilizado em serpentinas, né? E drivers aí, inversores de frequência, que a gente aplica tanto em ventiladores, até em válvulas às vezes, né? Então, para modular aí alguma aplicação, algum sistema que a gente tenha, né? Então aqui, os controladores vão enviar essas informações para esses sistemas mecânicos, que aí vão interagir e alterar nossa condição final no ambiente. Processo de HVAC. Então aqui a gente tem um processo bem completo. Normalmente os nossos processos, os nossos fan coils que a gente tem nas nossas obras aí não contemplam todos, né? Às vezes é só ventilador, serpentina e filtragem, às vezes é umidificação, às vezes é desumidificação. Então aqui a gente tem um sistema bem completo, né, com todas as etapas, com ventilador, com umidificadores, desumidificadores, resistências ou água quente para aquecimento, resfriamento, filtragens, né, que pode estar posicionado em vários locais aqui do nosso fan coil. Um sistema de renovação, né, que capta ar externo e mistura com assoalho de retorno. Então aqui é um sistema convencional, mas um sistema bem completo. E tudo isso, né, passando agora por esse nosso sistema, vai afetar na nossa condição final. Então, desde aquele momento que o controlador, que o sensor leu lá o ambiente, a temperatura de 25 graus, e ele começou a disparar todo esse circuito aqui para conseguir reduzir essa temperatura para 24, né, a gente tem que ter isso aqui funcionando como um balé, né, todos eles têm que estar alinhados, e qualquer ponto aqui que eu tiver um desalinhamento, né, eu vou chegar, ou não vou chegar na minha condição final, causando desconforto para o usuário, falta de segurança no ambiente, porque minha umidade vai aumentar, minha temperatura vai aumentar. Depois eu vou falar sobre isso, né, o que isso pode causar. Mas só para a gente entender como o sistema é complexo, né, quantos dispositivos a gente tem e como a gente é dependente de cada dispositivo desse. Então agora, né, a gente alinhou aqui as nossas expectativas, estamos todos na mesma página aqui, sabendo dos elementos do sistema de HVAC, sabendo dos objetivos e papéis de cada ponto.
Agora vamos entrar no nosso assunto principal aqui, que são as estratégias de controle para aumentar a qualidade do ar e levando em consideração a questão de eficiência energética. Então, a primeira estratégia aqui são os controladores dedicados, né, que eu comentei antes. A gente tem controladores programáveis e controladores dedicados. Controladores programáveis são controladores que estão em branco, né? A gente desenvolve a lógica que a gente quer. Tem vários tipos de programação ladder, programação em bloco, outras programações com sintaxe que é texto, né? Então a gente tem vários tipos de controladores. A gente trouxe aqui os controladores dedicados, né? E por que a gente imagina e quais são os benefícios aqui que um controlador dedicado pode trazer? A Mercado possui os dois produtos, né? Mas a gente vai falar com lógicas embarcadas, né? Controladores dedicados. Como eu comentei com vocês ali, né? A gente, quando vai desenvolver uma lógica, o engenheiro ou a pessoa que está desenvolvendo a lógica, que está trabalhando nisso, ela precisa ter uma série de conhecimentos para condensar tudo isso e aplicar dentro dessa lógica. Muitas das vezes os nossos memoriais, quando existe um projeto de automação, já vem com toda a automação descrita, né, que facilita muito, mas quando não vem, fica a cargo da pessoa responsável desenvolver isso. O que são controladores dedicados, então? Para mim não precisar ter todo o conhecimento de psicrometria, conhecimento de recuperadores de calor, conhecimento de outras tantas estratégias. No controlador dedicado isso tudo já está embarcado. Então eu tenho controle de esterese, eu tenho controle para controle de CO2, né? Eu tenho uma lógica já embarcada para controle de CO2, ou uma lógica embarcada para um controle de CO, de uma garagem. Então tudo isso já está dentro do controlador, a lógica já está desenvolvida, e basta que quem está desenvolvendo, quem está comissionando, mapeie quais são as entradas e saídas, né? Vai dizer onde é que está ligado o meu compressor. Está na entrada digital, estou monitorando ele na entrada digital 1 e estou comandando ele na saída digital 1. Minha válvula, onde é que ela está? Está na saída analógica 2. Então, eu só vou parametrizando dentro do controlador aonde estão os meus dispositivos. Depois que eu parametrizei isso, eu vou setar os meus set points. Então, o meu set point de CO2 é 1000 ppm. Meu set point de temperatura vai ser 24 ppm, 24 graus Celsius. Então, basta eu fazer isso e meu sistema vai estar rodando. Não vou precisar desenvolver lógica, não vou precisar ter outros conhecimentos aí mais avançados. Além de não ter necessidade de conhecimentos mais avançados, tu reduz muito as tuas horas de engenharia na hora que tu está desenvolvendo a programação, porque a programação já está pronta. Então, se eu tenho uma semana para comissionar 100 controladores, eu vou reduzir muito o meu tempo de comissionamento, porque eu só vou parametrizar eles. E se eu tenho fan coils iguais, ou eu tenho splitões iguais, eu só vou replicando essas configurações. O controlador parametrizável, nesse caso, ele tem um software de parametrização, tu pode se conectar nele por uma porta Ethernet, ou tu pode fazer isso pelo próprio display. Tu pode comissionar todo o equipamento pelo próprio display. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um controlador. Aqui a gente tem um controlador com 46 I/Os para um fan coil mais complexo, um fan coil de repente de um laboratório, né, que tem vários periféricos ali envolvidos no controle. E aqui a gente tem um fan coil um pouquinho menor, que pode ser um fan coil de uma loja de um shopping, que às vezes é um fan coil mais simples. Aqui o diagrama de novo, né, aquele diagrama agora incluindo o nosso fan coil aqui, trouxe uma CAG também. Mas a ideia principal dessa primeira estratégia, as duas ideias principais é diminuição do tempo, né, de comissionamento do equipamento e diminuição do risco de a pessoa que está comissionando, a pessoa que está desenvolvendo a lógica, inserir erros no nosso projeto. Então, o equipamento já vem, né, já é desenvolvido pelo fabricante e já tem um ponto a menos que a gente pode inserir defeitos ou inserir algum erro no nosso sistema. Então, esses são os dois pontos principais. Diminuição do tempo e menos erros no projeto. A segunda estratégia, sensores precisos. Aqui na questão de sensores precisos, a gente tem alguns pontos, né? Conceito meio vago, assim. Mas o que seriam os sensores precisos, né? Seria um sensor realmente preciso, que tem um grau de erro baixo, né? Então,
Eu tenho uma aplicação de conforto, eu tenho um certo erro que é admissível, mas eu tenho um laboratório que está fazendo algum experimento com algum tipo de vírus, algum tipo de medicamento, a minha margem de erro é muito menor. Então, o primeiro ponto seria o comissionamento correto dos sensores para determinadas aplicações. O segundo ponto é que esse sensor ele não se mantém calibrado pela eternidade, né? A cada período de tempo que o fabricante do sensor indica, precisa passar por uma calibração. Então, normalmente o sensor é vendido calibrado já. Eu falo no caso da Mercato aqui, a gente tem um laboratório de metrologia, a gente vende o sensor calibrado, mas aí no ponto que passou 1 ano e meio, 2 anos, a gente pode ter algum erro, né? Provavelmente a gente vai ter algum erro de medição de temperatura, né? 1 grau de temperatura, alguma porcentagem de umidade relativa. Se a gente pensar que 1 grau de temperatura para conforto, né, às vezes não quer dizer muita coisa, mas quanto tempo a gente vai estar trabalhando com uma válvula de água gelada aberta, mais tempo, porque a gente está com 1 grau de temperatura a mais, ou a menos, né? Ou um banco de resistências habilitado porque o nosso sensor está medindo errado. Comprei o sensor de uma marca excelente há 2 anos atrás, hoje ele já não mede como media antes. A estratégia mais comum é ficar aplicando offset nos controladores. Eu estou com 1 grau de erro, vou lá, adiciono mais 1 grau de offset. Assim tu vai até que o controlador nem aceite mais essa configuração de offset. Então, basicamente aqui o que a gente indica muito é comissionamento e definição e especificação do sensor correto, da escala correta para os ambientes. A aplicação do sensor também, né? Um sensor de CO2, por exemplo. Comprei um sensor de CO2, botei no forro, botei a 4 metros de altura. O CO2 ele se deposita entre mais ou menos 1 metro e 1,80 m. Então, nessa faixa, eu vou estar medindo o CO2 da forma correta. Eu tenho um pavilhão, eu tenho um barracão, eu botei o sensor a 4 metros porque foi solicitado. Ele vai estar lendo um nível de CO2 totalmente errado, né? O pessoal lá embaixo vai estar sendo exposto a um nível muito maior do que ele está medindo lá em cima. Então aqui algumas coisas aqui que a gente, um diagraminha aqui, uma imagem que a gente traz, que tenta mostrar tudo isso que eu comentei, né? Então aqui no meio aqui a gente tem uma temperatura de conforto e umidade ideal, né? Sistema eficaz com sensores de temperatura precisos e calibrados. Aqui a gente tem sensores que aqui são sensores para conforto. A gente também trouxe aqui sensores para missão crítica, para laboratório, hospitais, né? Então, a gente com o sistema especificado corretamente, a gente vai estar trabalhando nessa faixa aqui. Um range de conforto ideal, nosso usuário lá vai estar feliz no final do dia. Agora, se a gente começa a ir para algum das margens aqui, né? Temperaturas muito altas, né? Então, meu sensor está descalibrado, estou medindo temperatura errada e não estou atuando no meu ambiente para baixar a temperatura e eu passei de 25 graus, né, de temperatura. Vou aumentar a proliferação de fungos e bactérias até 40 vezes. Então, a gente saindo de uma pandemia agora, saindo não, né? A gente está num período ainda de transição. A gente sabe o quanto proporcionar um ambiente seguro para os usuários, né, e para os nossos clientes favorece, né? Um shopping que pode abrir, que antes não podia. Então, vendo pela questão da saúde, mas vendo pela questão do dinheiro também é relevante. Desequilíbrio fisiológico, né? Então, o usuário que está lá dentro, se é um escritório, por exemplo, não vai conseguir trabalhar direito, né? Não vai conseguir se concentrar, vai ter muito calor, vai suar. Se a gente pensar que hoje o custo total de uma edificação, contando tudo, né? Contando manutenção pessoal, a despesa com pessoal equivale a 80% do custo total e o custo de manutenção é só 3%. A gente proporcionar um ambiente que desfavoreça o nosso usuário ou a pessoa que está trabalhando lá dentro, a gente está pegando esse custo que a gente tem de 80% e jogando fora, né? Ou pelo menos uma parte dele. Que a gente tem um baixo rendimento dos funcionários, né? Sem contar defeitos mecânicos que isso pode gerar em diversos dispositivos, né? Se isso for um data center, então não se fala. O contrário também, né? A gente com uma umidade baixa e uma temperatura baixa, a gente pode danificar os equipamentos por problema de congelamento, né? Serpentinas, chillers, condensação de água em equipamentos críticos, né? Então tem
fan coil dentro de uma cozinha e eu tenho tanta condensação na serpentina que começa a chover pelo meu teto lá, né? A questão da umidade também baixa, ela é muito importante na questão de ambientes, né, como o exemplo que eu usei de data center. Uma umidade relativa abaixo de 20%, ela começa a proporcionar estática. E isso pode causar curto-circuito em data center, por exemplo. Então, uma umidade muito alta é prejudicial para os equipamentos, mas a umidade muito baixa talvez seja mais prejudicial ainda. Então aqui a gente falou só sobre controle de temperatura e umidade. Aqui a gente tem a mesma tabela só falando de CO2. Basicamente, o CO2 ele é um nível só de medição, né? Ele não quer dizer que se eu estou medindo CO2 eu estou garantindo a qualidade do ar do meu ambiente. O CO2 é usado como um balizador, né? Se a gente está com uma quantidade de CO2 muito alta, o pessoal ainda utiliza muito 1000 ppm, mas em alguns países, dependendo da estratégia de condicionamento de ar e renovação, o pessoal trabalha tranquilamente com 3000 ppm, mas isso aqui é um balizamento, né? Quer dizer, se eu estou com 1000 ppm, os outros contaminantes que estão vindo na esteira também devem estar muito altos, né? Então, o CO2 é um bom balizador. Prédios LEED, né, hoje utilizam muito a questão de medição do CO2 justamente por isso. Então o CO2 também tem os dois extremos aqui, né? De um lado, eu estando com um CO2 muito alto, né? Para a gente ter ideia, né? O CO2 na rua, no ambiente externo, ele se concentra em 400 ppm, né? Então 400 ppm ou menos é o que a gente encontra na rua e é uma concentração baixa, né? Em grandes cidades, né, ou perto de polos industriais, a gente chega a 600 ppm e dentro de ambientes aqui no nosso deve estar aí por volta de 1000, 1500, 2000 ppm, né, dependendo de como é que funciona a renovação de ar aqui no nosso ambiente. Então, o ponto negativo, né, a escala ali acima dos 1000 ppm ou mais, a gente vai começar a ter irritação dos olhos, diminuição de habilidades cognitivas, né, então dificuldade de concentração, sono, né? Às vezes a gente está numa apresentação, pode ser que é o palestrante que está dando sono, mas eu boto a culpa sempre no CO2, né? Então a gente tem essas questões que o CO2 diretamente afeta. E sem contar as que eu comentei com vocês aí, que vem na esteira aí dessa questão do CO2. Aqui falando sobre a umidade, né, que eu falei lá, que aumenta até 40 vezes a proliferação de vírus e bactérias. Aqui a gente tem esse diagrama que é ilustra bem isso aqui, né? Aqui a gente tem a faixa excelente de umidade, né, que é dos 40% a 60%. E fora disso, a gente tem aqui graficamente o quanto que é o aumento da proliferação, né, ou da chance de proliferação de cada contaminante desse aqui, né? Então a gente pode ver aqui que bactérias aqui com uma umidade baixa ou umidade alta, a gente tem um aumento significativo da proliferação desses tipos de contaminantes. Fungos, vírus, né? Então, uma questão bem crítica, que a gente tinha sempre a palavra-chave do ar-condicionado antes da pandemia era eficiência energética, né? Durante a pandemia a gente passou para a qualidade do ar. E agora a gente imagina que essas duas vão andar juntos, né? Mas com essa imagem aqui a gente consegue ter um panorama aí do que a gente pode proporcionar, o que o nosso sistema pode proporcionar para o usuário. Terceira estratégia, então, aumento das taxas de ar externo sob demanda, que eu comentei com vocês, né? 100% de ar externo é o ideal, né? Mas o quanto isso vai afetar no consumo e na eficiência do nosso ambiente, do nosso sistema, consumo energético, né? Então essa estratégia aqui, eu vou pedir até depois para o Ronaldo, quando mandar as apresentações, encaminhar esse estudo aqui que a gente fez também, que é um estudo um pouquinho mais complexo, que a gente fazia esse estudo todo a gente fazia numa apresentação só, que basicamente ele comparava um sistema de insuflamento de ar variável, né, de insuflamento de ar variável, e um outro de insuflamento de ar constante. Qual que era a economia de energia que a gente tinha em um ano numa aplicação típica. Então aqui o que a gente quis mostrar com essa estratégia aqui é que a gente precisa de ter uma renovação de ar adequada, né? Hoje diversas normas depois da pandemia foram desenvolvidas para auxiliar a gente, né, e para garantir que tem uma renovação adequada, né? Mas a gente sempre tem que levar em consideração a eficiência energética, né? Que a gente não tem energia ilimitada em lugar nenhum.
A gente tem vários clientes, por exemplo, que estão localizados em determinadas regiões do município, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que eles têm uma demanda, eles estão no limite já, eles não podem, se eles gastarem mais, tentarem gastar mais energia, cai a energia do prédio porque não tem mais como fornecer. Então, essa estratégia aqui de variar o ventilador ou variar o insuflamento de ar dentro do ambiente, ele pode reduzir o consumo energético em até 60%. A gente traz aqui uma informação interessante, que reduzir 20% na velocidade do ventilador reproduz, né, 50% na redução de potência do motor. Isso aqui pelo cálculo de afinidade dos ventiladores, né. Então os nossos sistemas dificilmente, né, ou um período muito pequeno do ano, trabalham em 100% da carga, né. Quando a gente trabalha em sistemas que são, né, volume de ar constante, nosso ventilador está a 60 Hz o ano inteiro, trabalhando o ano inteiro a 60 Hz, desperdiçando uma energia, fazendo a função dele de renovação do ar, mas desperdiçando muita energia. E com essa questão de variar a velocidade do ventilador, a gente consegue um save energético aí muito alto. Mas eu vou pedir para encaminhar isso junto para vocês, que aqui a gente tem um cálculo até de payback, no caso de vocês quiserem mostrar para um cliente de vocês que tem esse sistema e quiserem optar por um sistema variável, a gente tem até um cálculo de payback aqui. A nossa quarta estratégia é o uso de lâmpadas UVC na serpentina. A gente tem umas imagens agora sensíveis aí, que muitos já podem ter visto, mas que são serpentinas. Isso aqui a gente que trabalha, a gente sabe que isso aqui em 6 meses pode ficar desse jeito, né? Um fan coil novo, colocado no ambiente, em 6 meses ele já pode estar assim ou muito pior, né? Isso aqui tudo vai para o nosso ambiente, né? Além do nosso ventilador também tem que fazer uma força herculana para ultrapassar essa resistência aqui, né? Que vai aumentar nosso consumo energético. Toda essa sujeira aqui, esses vírus e bactérias depositados aqui vão ser colocados dentro do nosso ambiente. Lá em Curitiba eu falei, né, na mesma apresentação, sobre essa questão do ar. Se a gente chegar aqui, eu tenho uma jarra aqui dentro de água suja, né, uma água turva, suja, e oferecer um copo para vocês, ninguém vai tomar, né? Essa água suja eu não vou tomar, né? Agora a gente chega aqui dentro do ambiente, ou dos vários ambientes que a gente percorre, shopping, escola, durante o dia, a gente respira um ar que a gente não tem a mínima noção da qualidade daquele ar, né? Pode ser um ar que está passando por isso aqui. E proporcionalmente, em metros cúbicos, a gente respira muito mais do que bebe água, né? Então, é uma condição comum da gente encontrar e que a gente tem uma solução muito simples, né? Que já é uma solução antiga, né? Pode-se dizer assim, que é a aplicação de lâmpadas UV ali na face da serpentina. Que vai reduzir, né, com o tempo e depois vai impedir essa incrustação, essa acumulação desse material aqui. Aqui a gente tem algumas imagens, né? A gente tem então, a gente auxilia, né, a proliferação de diversas colônias de micro-organismos ali, né? Então, como eu comentei com vocês, quem não tem oportunidade de trabalhar normalmente em sistemas, né, que utilizam fan coils e tal, isso aqui pode parecer que é uma coisa crítica, né, um pior cenário que a gente pegou, mas isso aqui é uma coisa muito comum. A gente tem, inclusive esse mês, a gente está trabalhando num hotel no Rio de Janeiro, um hotel novo, que não foi nem inaugurado, e que os fan coils foram instalados na parte externa, mas os fan coils não tinham proteção para ficar expostos ao tempo. O fan coil, ele já tem musgo e crescendo por todo ele dentro, ele tinha uns 10 centímetros de água já. Muitos desses fan coils já tinham sido até colocados em operação, então estavam trabalhando o motor, parecia o motor de um barco dentro d'água, né, tentando girar ali dentro. Mas é o que a gente encontra no campo. E para essa questão aqui, a gente basta a aplicação de uma lâmpada de UV, que a gente reduz 100% desse problema. A nossa quinta estratégia, então, é a utilização de purificação de ar ativa. A lâmpada de UVC, ela é uma estratégia de purificação passiva, né? Porque o único ar tratado é o ar que passa por ela, né? Então, a gente tem um fan coil aqui com uma lâmpada, o ar que está passando por ele está sendo tratado,
mas o ar que está entrando pela porta, por exemplo, quando a gente abre, se for um ambiente externo, ele não está sendo tratado. Sem contar, né, que a velocidade do ar dentro do nosso duto, dentro do nosso fan coil, também influencia no quanto a gente está tratando esse ar. Se eu tiver uma velocidade muito grande, a lâmpada UV ela acaba se tornando pouco eficiente. Então eu tenho um range ali de velocidade do ar para a exposição desses micro-organismos, né, que torna a lâmpada eficiente. Já na utilização dos purificadores de ar ativo, que basicamente aqui o que a gente fala é de peróxido de hidrogênio, que depois se vocês quiserem passar no nosso stand, a gente tem um produto que tem essa tecnologia. Ele aplica uma tecnologia chamada de fotocatálise. Ele também tem uma lâmpada dentro, de uma lâmpada UV, que pode ser agora lâmpada LED, né? Pode ser uma lâmpada LED, que ela, a luz dela, refletida num determinado material, que é o que a lâmpada que é o que o produto ele é composto, ele gera peróxido de hidrogênio no ar. E esse peróxido de hidrogênio ele vai saturando o ar de um determinado nível, que o ar que entrar pela porta também vai ser tratado. Então, esse peróxido de hidrogênio vai tratar o ar, vai tratar duto, vai tratar serpentina, vai tratar superfícies. Então, se alguém passar numa mesa e estiver gripado, passou a mão no rosto e passar em cima daquela superfície, o peróxido de hidrogênio vai inabilitar aquele vírus também, que está dentro que está em cima dessa mesa. Então, por isso que a gente chama ele de purificação ativa, porque além dele purificar o ar que está passando por ele, ele purifica o ar que chegar, ou as pessoas que chegarem, de forma ativa, né? Então, além da questão de purificação do ar, né, de matar vírus e bactérias, ele também trabalha com a questão do odor. Então, um equipamento desse pode ser dimensionado para uma copa ou para algum ambiente que tem algum tipo de odor característico e a gente não quiser ter ele, né? Então, como se fosse uma evolução da lâmpada de UV, né? A lâmpada de UV ainda tem sua aplicação, por exemplo, nas serpentinas ali, ela é altamente eficiente e tem um custo um custo-benefício muito bom. A questão da purificação de ar ativo já seria para ambientes, tal, escolas, universidades, tal, para ter uma purificação de superfícies e do ar que está entrando nesse ambiente. Para finalizar aqui, só para deixar claro aqui que todas essas nossas sugestões aqui que a gente deu para a questão de qualidade do ar e eficiência energética, a gente não tirou da nossa cabeça. A gente, no início da pandemia, no meio da pandemia mais ou menos, a ASHRAE, aqui a gente tem 14 de abril de 2020, a ASHRAE publicou esse documento aqui sobre aerossóis infecciosos e ela faz várias recomendações. Então o que a gente fez aqui foi basicamente pegar as recomendações da ASHRAE e aplicar uma solução tecnológica em cima e trazer aqui para vocês. Então essas recomendações elas são vigentes, né, ou estão atuais até hoje, né? Então tudo que a gente comentou aqui para vocês são estratégias que, se vocês aplicarem no cliente de vocês, nos sistemas de vocês vão estar levando tecnologia e inovação para o cliente de vocês. Aqui então fala um pouquinho da questão de filtragem, da questão de UV. Nessa outra parte aqui fala da questão da temperatura e umidade, né, da gente manter o nosso sistema trabalhando nos pontos ótimos ali de temperatura e umidade. E era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, ou quiserem depois passar ali para falar comigo, vou estar ali no stand. Sim. Sim, sim. O Ronaldo deve mandar para todos também depois, eu acho, as apresentações. Tá. Pode mandar, pode mandar. Eu vou mandar para o Ronaldo a apresentação e o estudo aquele, que aí complementa bem. Obrigado.